tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Tá? Não? Tá sim, tá? Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença, né, de todos os vereadores, do pessoal aqui da Prefeitura. Hoje a gente vai dar abertura, então, à audiência pública dos serviços de saúde. Né? A audiência ela tem a finalidade de proporcionar transparência, né, do montante de recursos oferecidos, aí na verdade, os recursos aplicados, né, no período de maio a agosto, que a gente vai falar referente ao segundo quadrimestre de 2020. Tá? E também falar sobre a oferta e a produção dos serviços oferecidos ali pelo Centro de Saúde, pela Secretaria. Tá? A gente vai estar mostrando para vocês. Bom, para dar início, acho que pelo menos assim, a partir de março, a gente teve a queda, né, dos serviços oferecidos pela saúde por conta da pandemia. Então, tanto os hospitais quanto a Secretaria de Saúde, a gente teve que reorganizar, na verdade, o sistema para estar atendendo tanto a pandemia, né, os pacientes aí com sintomas de Covid e os pacientes que procuram a gente, né, com as consultas eletivas. E por conta disso, a gente teve, então, uma queda, né, nas consultas, a queda aí na produção, né? Então, a gente vai estar passando para vocês estarem acompanhando. Eu vou falar, reorganizar o sistema. Então, assim, a UELIFAS vai estar falando para vocês todos que a gente ofereceu nesse período de maio a agosto, tudo que as consultas agendadas, né, as perdas que a gente teve por conta das faltas dos pacientes, tá? Então, o Elifas vai estar passando os slides para vocês estarem acompanhando e a qualquer pergunta a gente vai estar aqui para estar respondendo, tá? Então, acho que antes do Elifas estar passando a parte dele, está numa ordem, né? Ele preparou um material aqui com os slides, na ordem está falando da parte financeira. Então, eu sou a contadora do município, Karina, e eu vou falar agora sobre a parte da arrecadação e das despesas com saúde. Então, a base de cálculo para a aplicação da saúde, ela é calculada em base dos recursos próprios, transferências da União, transferências do Estado. E nós temos um limite previsto na Constituição de aplicação de, no mínimo, 15% em ações voltadas à saúde. Aqui a gente está vendo que a receita, até o momento, ela foi de R$ 14.726.726. O mínimo seria, então, R$ 2.200.000. E a gente aplicou até o final de agosto R$ 2.698.314, que chega em torno, então, arredondando para ficar mais fácil de falar, R$ 2.700.000. Em percentual, esse índice ficou em 18,32%. Então, está acima do mínimo constitucional. Por mais que tenha tido essa queda na demanda, como a Adriele explicou, a gente ainda está atendendo a parte de aplicação, que são os valores estabelecidos pela lei. Dentro desses valores de aplicação de saúde, a gente se pergunta, né, como que gastou 2 milhões, 3 milhões? O que entra nessas despesas? Entra pessoal, que são salários e encargos trabalhistas, entra material de consumo, que são medicamentos, produtos de limpeza, descartáveis, entra combustível, verdade que o Adriele disse que a gente faz muita viagem de pacientes que são transportados para outros centros de saúde. Aí entra diária de motorista, porque o motorista sai aqui muitas vezes 3, 4 horas da manhã, volta tarde da noite, então ele tem uma despesa, um custo, é uma diária também. Temos despesas com equipamentos, aparelhagens, veículos, manutenção dos veículos, fica caríssimo. Essa despesa total agora, não só do município, mas falando em recursos que a gente recebe da União, recursos que a gente recebe do Estado, até o momento foi utilizado praticamente 5 milhões de reais, que são 4.979.000. Bom, acho que da parte financeira é isso. Boa tarde a todo mundo. Eu vou apresentar aqui um pouquinho da produção do Centro de Saúde e serviços que foram oferecidos.
A gente disponibilizou, quando a gente fez a notícia no site da prefeitura, uma cópia do relatório, então provavelmente o pessoal também tem aí, pode acompanhar os números absolutos das ofertas do serviço, quantos procedimentos, quantas consultas. Para a apresentação, eu optei por apresentar o percentual de variação que teve, o quanto diminuiu e o quanto aumentou da oferta do serviço. Porque em razão aí da pandemia, quase todos os processos nossos lá de atendimento e transporte de paciente, quase tudo foi alterado para manter distanciamento, para dar tempo de limpar os consultórios entre uma consulta e outra, fazer a higienização certinho, alocamos tempo para paciente para fazer o teste para ver se era positivo, né, suspeito. Então a gente teve muita diminuição dos serviços, porque a gente teve principalmente espaçamento entre um e outro. A gente não conseguia atender a mesma quantidade de pessoas que a gente atendia antes. Deixa eu passar o próximo slide aqui. A primeira parte da produção nossa é o número de consultas, os atendimentos e os procedimentos que são feitos no centro de saúde. As consultas englobam aí a parte de pediatra, ginecologia, clínico geral e também as consultas de enfermeiro de nível superior, que tem um atendimento diferente também. Teve uma queda de 41%, foi no quadrimestre anterior a gente teve 2.300 atendimentos dessa equipe técnica e passou para 1.300. Então diminuiu aí quase para metade, porque realmente espaçou o horário de atendimento. Os atendimentos que entram na segunda categoria são de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psiquiatra, psicólogo, dentista, que é uma equipe multidisciplinar, que faz uns atendimentos de uma complexidade um pouquinho maior e diferente de médico, né? Os atendimentos não diminuíram tanto, porque eles já tinham a fonoaudióloga, por exemplo, já atende espaçado, um paciente e outro, psiquiatra e psicólogo também. Então, o deles diminuiu aí 10%, foi de 2.100 para 1.900 atendimentos, porque não mudou tanto a característica deles. Já de procedimento, que a gente começou a contar, né, teste rápido, inclusive de Covid, começou a contar, administração de medicamento, procedimentos de enfermagem como curativo, retirada de corpo estranho. A gente teve um aumento porque o pessoal parou de procurar o pronto-socorro, começou mais a procurar a nossa equipe no centro de saúde para fazer essas coisas que antes, grande parte delas podia ser feita no pronto atendimento. Então a gente até teve um aumento aí de 1/4 dos atendimentos, de 1.900 para 2.500, mais ou menos. Aqui é a parte de regulação, que é o encaminhamento de paciente para as nossas unidades de referência, para a nossa rede de referência, que a gente não consegue atender no município, né? Taubaté, São José. Por causa da pandemia, os hospitais quase que imediatamente começou a fechar as portas, não atendia mais ninguém. E demorou muito para os médicos começarem a atender a gente de novo. Aí caiu aí 63% do atendimento. A gente agendou no quadrimestre passado 400 consultas e nesse quadrimestre foram só 150. Que a gente começou a reagendar as consultas por volta de junho, né? Para as nossas referências. Principalmente porque os médicos ou estavam trabalhando no combate ao coronavírus ou não estavam atendendo por causa de ser dentro de hospital. Os exames, eles tiveram um aumento aí, porque muita gente começou a desistir de ir aos hospitais, e nós conseguimos fazer os nossos encaminhamentos. A DRS, vamos dizer assim, as vagas liberaram mais vagas para o nosso município. Então, inclusive na Santa Casa, no CROSS, que é a referência do Estado de São Paulo, a gente foi de 270 para 420 exames clínicos, principalmente por causa de desistência de outros municípios. A gente conseguiu atender e os exames conseguiram retornar bem antes dos atendimentos médicos, das consultas com especialistas. E os exames laboratoriais, que são ali feitos no laboratório método, mantiveram aí o mesmo nível,
teve uma queda pequena de 2%, mas foi de 10.600 para 10.400. Então não teve tanta alteração, porque o protocolo do laboratório já é bastante cuidadoso. A parte de vacinação, que é a imunização, a gente conseguiu manter o mesmo nível do quadrimestre anterior. A gente aplicou aí 2.800 nesse quadrimestre contra 2.600 do quadrimestre anterior. Conseguiu aumentar aí uns 7%, mas é uma variação normal, o número é esse mesmo. A cobertura vacinal, eu não consegui gerar um relatório total, porque ele varia por vacina, mas a maioria aí está por volta de uns 80%, tem uns que estão uns 60%, mas as vacinas do calendário obrigatório estão com índice bastante alto. A estratégia de saúde da família, que são as nossas equipes que trabalham no bairro. A gente tem as 2 equipes, elas atendem aí 30% da população do município, é dividido entre as 2 equipes. Atende aí o bairro, a equipe 1, que vai para o lado do bairro do Baú, atende Baú, Torto, Pinheiro, Vila Nova, José da Rosa e Paiol Velho. E a equipe 2 vai para o lado do Cantagalo, e atende o Cantagalo, Bocaina, o Paiol Grande, que vai uma área a partir da igreja de São Sebastião, pega o bairro do Tolde, o Paiol São Pedro, vai até no Campo Serrano, diviso com Piranguçu e Campos. Tem o Quilombo e o Coimbra, que faz a ligação entre o Paiol ali e a Bocaina. Como o trabalho deles é diferente do nosso trabalho no centro de saúde, que é receptivo, eles têm uma busca ativa dos pacientes, por exemplo, hipertensos, diabéticos, são o pessoal que é um grupo maior de risco contra a pandemia. O trabalho deles não pôde parar, porque eles precisavam fazer o acompanhamento dessas pessoas. Eles não conseguiam deixar eles lá, porque o acesso do pessoal da zona rural às unidades é bem mais difícil. Porque entre as 2 equipes aí, elas dividem o atendimento dela em várias unidades de apoio. Então, cada bairro basicamente vê a equipe no atendimento médico uma vez por semana. Então, com os agentes comunitários de saúde, eles conseguiam fazer essas visitas e acompanhar o pessoal que era grupo de risco com mais cuidado. Então, os primeiros casos que a gente começou a ter do coronavírus foi no bairro, que era justamente que a gente ia atrás do pessoal sintomático. Aqui é diferente, que a gente tinha que esperar o pessoal receber, o pessoal vir até a unidade e a gente receber eles. Mas então, por isso, teve uma queda na consulta médica, porque eles mudaram também o processo, eles pararam de atender tanto na unidade, começaram a ir nas casas dos pacientes. Então, diminuiu quase metade das consultas. Ainda assim, foram 1.000 consultas no quadrimestre anterior contra as 500 desse quadrimestre. Ainda é um índice bastante razoável, considerando a mudança do protocolo deles. As consultas de enfermagem aumentaram, porque o enfermeiro que toma a frente dos diagnósticos primeiramente, né? Então, ele faz a primeira busca ativa junto com os agentes. Então, as consultas dele começaram a aumentar. A média normalmente é essa de 530 por quadrimestre, e eles aumentaram para 900, porque eles começaram a realmente a contar não só os atendimentos na unidade, eles começaram a ter que fazer atendimento domiciliar também. O número de procedimentos, similar ao do centro de saúde, foi de 5.300 para 6.200, aumentou 16%. Pelo mesmo motivo, o pessoal parou de procurar a unidade diferente do que era no centro, procurava o pronto-socorro. O pessoal da zona rural parou de procurar o centro de saúde e começou a ir nas unidades fazer esses procedimentos. E o enfermeiro começava a ir atrás do pessoal em casa para fazer essas coisas lá. Curativo é um dos principais. E as visitas domiciliares quase não teve variação, porque os agentes, apesar de não poderem, pelos protocolos do Ministério da Saúde, entrar na casa das pessoas, eles ainda faziam as visitas, indo até a porta da casa e conversando normalmente, e buscando o sintomático. Então, o trabalho deles não mudou, continua aí indo atrás, só mudou o foco da visita. Ao invés de fazer o acompanhamento normal, além disso, tinha procurar sintomática em cima. Então, o trabalho deles, inclusive, aumentou. E eles conseguiram manter o número de visitas. A vigilância sanitária, por ter mudado o seu trabalho para
orientação e toda aquela liberação que teve no começo da pandemia dos comércios, de fiscalização, de termômetro, o que era, o que não era, criação de protocolo, diminuiu um pouco o atendimento de denúncias, de alvará de estabelecimento de alimentação, diminuiu todo vamos dizer, o trabalho normal da vigilância, diminuiu um pouco, porque diminuiu a procura, e passou todo para a parte de combate ao coronavírus. Então, o número de procedimentos deles, que é registrado na nossa produção, diminuiu bastante, porque a gente não tem procedimento para coronavírus para vigilância sanitária ainda. Ainda assim, conseguiu manter aí metade dos atendimentos. Algumas das coisas que eles fazem é o cadastramento e inspeção de estabelecimento sujeito à vigilância sanitária. Diminuiu bastante. Poucas pessoas abriram um estabelecimento durante a pandemia. E aí diminuiu bastante o número da vigilância sanitária. A vigilância epidemiológica, que é aí quem toma mais à frente no combate ao coronavírus, que é quem tem mais dados, quem faz os testes, a enfermeira da vigilância epidemiológica. Eles fazem esse acompanhamento de nascimentos, óbitos e alguns agravos que têm notificação obrigatória. Essa primeira parte aqui apresenta os dados de mortalidade, que são os óbitos no município. Tem os moradores aqui, os óbitos no município incluem pessoas que vieram a falecer enquanto estavam em São Bento e os moradores daqui. Óbitos em outros municípios são todos os moradores de São Bento que vieram a falecer em outro município por algum motivo. Nascidos vivos no município é igual do óbito, nasceu aqui no nosso município, mesmo que seja morador de outro lugar. Nascidos vivos em outros municípios também, e as notificações de doenças e agravos são notificações de... Algumas doenças têm notificação compulsória, você precisa notificar o Ministério da Saúde que aconteceu algum caso, alguma suspeita dessa doença. Por exemplo, dengue, AIDS, HIV, sarampo, tuberculose, algumas hepatites virais, violência doméstica, todas essas coisas têm que ter uma notificação para fazer o estudo do Ministério da Saúde. Acidente com animal. Então, os números da vigilância epidemiológica estando menores, melhor. Então, a maioria diminuiu, uma quantidade até boa, 22% aí de óbitos no município. Nascidos vivos manteve o mesmo índice. Nascidos vivos em outro município diminuiu em 24%, não teve tanto São Bentista nascendo fora. E as notificações de doenças diminuiu bastante, de 56 notificações para 33, caiu para metade aí. Tivemos os óbitos em outros municípios com índice maior. O relatório que a gente pega não aparece o motivo, mas podemos imaginar aí que é porque o pessoal não precisou buscar outras unidades que não fosse o pronto atendimento nosso, teve complicações de doenças, então teve um aumento de quase triplicar. Aí a gente tem que estudar esse resultado para saber por quê. A gente inclui no nosso relatório a Santa Casa, que é uma referência nossa de exames e consultas de uma complexidade maior do que a atenção básica, e eles também, por causa da pandemia, também tiveram que mudar seus atendimentos e encerrou muito a liberação de vaga para a gente de consulta e exame normal. A gente conseguiu retomar também lá para junho os atendimentos. Então, por isso teve tanta queda de os procedimentos realizados, que é os mesmos do centro de saúde curativo, consulta com especialistas. Ela diminuiu 12%, mas não foi uma diferença absoluta tão grande, que foi de 1.500 para 1.300. Então, ficou fechado um tempo, mas a gente conseguiu compensar depois. Eles atenderam, vamos dizer, a mais para a gente depois. Exames também, que são realizados no pronto-socorro, conforme precisa para o atendimento. Também teve uma queda, porque teve menos procura do pronto atendimento. Os procedimentos, que são os especificamente de curativo, naquela primeira coluna, todos os procedimentos incluem consulta, exame, todos os serviços prestados.
Nessa aqui são só os procedimentos de curativo, drenagem, retirada de corpo estranho, sutura, todas essas coisas que envolvem o pronto atendimento mesmo. Diminuiu aí de 8.800 para 6.400, porque teve menos procura no pronto atendimento, que foi uma das orientações que a gente deu no começo da pandemia, né? Só vai se está precisando mesmo, se puder procurar só uma unidade de saúde para orientação e atendimento mais simples, melhor. Transferências são as transferências para outros hospitais para pronto atendimento. Uma cirurgia que precisa ser feita imediatamente, que o Centro Cirúrgico da Santa Casa não suporta, é transferido para ir para um hospital regional de Taubaté. Teve uma queda de 12%, mas foram especificamente 13 transferências a menos. Foram 113 no quadrimestre anterior e nesse 100. E os atendimentos de urgência diminuíram aí 35%, de 5.000 para 3.300. Porque orientamos a população a não procurar o pronto atendimento se não fosse uma coisa urgente. Se der para esperar um pouquinho, vai no centro de saúde, a gente atende você ali no dia. A assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica, a gente acompanha os índices da farmácia pelo número de usuários atendidos, os números de dispensações realizadas e a quantidade de medicamento dispensado. Teve uma queda, não é tão grande assim, a gente teve mudança de farmacêutica, então elas começaram a dispensar de maneira diferente, mas não influenciou nesse índice. Foi realmente, o pessoal parou de procurar a unidade de saúde. A gente entregava medicamento para mais tempo, para o paciente não ir tanto à unidade de saúde. Então era esperada essa queda, teve uma queda aí de 7.400 usuários atendidos para 5.900, não é um número tão grande. Basicamente foram o pessoal que conseguia receber medicamento por mais tempo. As dispensações é o mesmo número e a quantidade dispensada caiu de 403.000 unidades de medicamento para 344. Isso contado cada comprimidinho. A gente diminuiu aí uma quantidade boa de medicamento dispensado. Inclui também seringa, lanceta para furar o dedo. Eu fiz um levantamento dos relatórios do Sistema Horus, que é o da farmácia, dos medicamentos e dos itens que são mais dispensados, que são os mais procurados. Eu peguei os 5 mais dispensados, e são alguns, 3 deles são medicamentos de saúde mental, e aí temos a tira reagente para glicemia capilar, que é para os diabéticos, e o omeprazol, que é um medicamento para estômago, né? Para quem toma mais medicamento, ele dá uma segurada. A tira reagente, a gente normalmente tem o costume de comprar com recurso próprio. A gente faz a nossa licitação. A gente separa aí ou que vem com repasse do governo, ou recurso de imposto do município mesmo, mas a gente tem que fazer a licitação, não vem do Estado. Então a tira reagente faz uma diferença bem grande no nosso orçamento ali de assistência farmacêutica. Porque todos juntos, esses 5 já são 1/3 de tudo que é dispensado na farmácia. Então, esses 5 são a nossa prioridade. A fluoxetina já vem aí pelo programa Dose Certa, que é produzido pelo laboratório do Estado de São Paulo. Então, eles mandam na quantidade que eles separam para cada município, conforme a disponibilidade deles. Dificilmente a gente precisa comprar fluoxetina, mas o clonazepam, às vezes, a gente precisa comprar. Então, a gente precisa observar muito bem a demanda dos pacientes para a gente poder planejar e fazer essas licitações e não estourar o orçamento nosso. O omeprazol também vem pelo Estado e a sertralina também. Só a tira reagente aí que é uma conta nossa. Deixa eu passar para o próximo. O pessoal da regulação fez um levantamento também de uma coisa que atrapalha muito o trabalho deles, que é a falta dos pacientes nos encaminhamentos que a gente faz. Porque quanto mais gente falta, menos vaga a Taubaté libera para a gente. Então a gente precisa começar a vigiar isso aí com muito cuidado. A gente gera alguns relatórios, mas acaba não tendo muito resultado no que a gente precisa. A gente está criando um jeito mais automático de fazer. Por exemplo, ortopedia cirúrgica. A gente teve uma vaga liberada no quadrimestre todo, de maio até agosto. E esse paciente que a gente agendou não foi.
Então, assim, a espera para esse tipo de consulta é em média de 6 meses a 1 ano. Então, o pessoal fica esperando. Na nossa demanda tem umas 12 pessoas. O pessoal fica esperando quase 1 ano. Quando a gente consegue agendar, a pessoa acaba não indo. A gente entende que, claro, tem aí a pandemia, o pessoal está com medo de comparecer em hospital, que são as nossas referências principais. Mas a gente precisa explicar para o pessoal e conscientizar que se a unidade de saúde lá está atendendo, é porque eles estão tomando todos os cuidados, os mesmos que a gente está tomando no nosso centro de saúde, inclusive até mais restritivo. Sim, também pode avisar a gente antes, para a gente poder reagendar outra pessoa. E aí a gente acaba perdendo essa vaga. E o sistema do CROSS é praticamente automático. Ele vê lá e vê o percentual de falta nosso, ele vai diminuir o percentual de falta do município. Ele vai ver que não está precisando daquela vaga e vai diminuir o índice nosso. Por exemplo, avaliação auditiva, coloproctologia, todos eles têm uma espera aí de 6 meses. Você vai deixar sua guia lá 6 meses depois que a gente vai conseguir agendar para você ser atendido. Então, tem um índice muito alto, são 33% aí o quinto mais, que é a dermatologia. São 15 vagas no quadrimestre todo. Deu praticamente 1 vaga por semana só. E 5 das pessoas não foram. Foi 1/3 das pessoas não foram. Poderia ter avisado, simplesmente, e a gente reagendava uma pessoa. A gente começou, para evitar o pessoal de ir no centro de saúde, começou a ligar para combinar o pessoal e para não perder a vaga. Porque antes o pessoal tinha que ir na unidade e copiar e ver se a gente tinha liberado a vaga na lista da gente. A gente começou a ligar para evitar que o pessoal fosse lá. Então é mais certo de que está marcado. No geral, foram 142 vagas liberadas no sistema nosso do CROSS e 28 pessoas não foram. Deu aí 20% de perda. De perda de consulta, que não foram atendidos. Perdido. Isso é cobrado pela DRS nossa sempre. Eu levantei aqui, esses são exames que dá para a gente ver aí que são pouquíssimas vagas, não tem uma demanda tão grande, mas a gente precisa, toda vez essas vagas são exames mais específicos. E a gente precisa pedir uma vaga para Taubaté normalmente, porque Taubaté tem que dividir, vamos dizer, 10 vagas que abrem no hospital regional entre os 39 municípios que eles atendem. Então, para liberar uma vaga para a gente, tem que ser a gente pedindo mesmo e explicando o caso para eles. Então, todos esses exames, todas as vagas que nós acabamos pedindo ou foram liberadas, não compareceram. E foi 1 vaga no quadrimestre. Foi 1 vaga em 4 meses, o paciente foi agendado, nós ligamos, você vai, pegou a guia e não foi. Essa é uma das dificuldades maiores da gente lá, é conseguir controlar quem vai e não vai na consulta. Aí, por causa disso, depois disso, eu peguei os 5 mais esperados aí, os 5 mais faltosos, e normalmente são exames de ultrassom. Os exames de ultrassom, quase todos têm uma espera de 6 meses também. Tem muita demanda e a oferta nossa de vaga, inclusive de referência, é muito pouca comparado com a demanda. Então, uma falta realmente para a gente faz muita diferença. O que mais chama atenção aí é o ultrassom de abdômen total. Esse aqui é só de referência do CROSS. Teve aí 67% de absenteísmo. O ultrassom de abdômen total, a nossa demanda lá tem mais de 100 guias. A gente nem conseguiu contar todas porque nós paramos no 100. A espera dá isso tranquilamente 6 meses. E a gente marca, combina e a pessoa não faz o exame. Na Santa Casa diminui um pouco esse absenteísmo, porque com a Santa Casa, como é ali do lado, a gente consegue combinar mais rápido e trocar o paciente bem mais rápido. Mas a taxa ainda é alta de exame, 29%, quase 1/3 das pessoas que a gente marca exame não comparece. A gente precisa criar um mecanismo, a gente está trabalhando para criar um mecanismo para tentar diminuir um jeito de notificar a pessoa no dia antes para ela não esquecer, como que a gente consegue trocar alguma mudança de prazo. Automaticamente, quando a pessoa desiste, se ela desistir uns 3 dias antes, vocês ligam uns 3 dias antes, vocês conseguem trocar o nome da pessoa?
O sistema Cross, ele pede são 48 horas de antecedência para a gente poder remarcar. Se a pessoa desistir antes, num tempo menor das 48 horas, o Cross não deixa a gente desmarcar o atendimento. Vai contar como falta, a não ser que a gente consiga convencer a pessoa a ir. Então a gente precisa pelo menos 48 horas de aviso. Aí a gente consegue reagendar. Depois disso é vaga perdida se a pessoa não for. Por isso que é tão difícil, porque aí são 2 dias antes, né? Só uma dúvida, essas faltas, esse percentual de faltas, também ocorre em outras cidades também? Esse mesmo índice? Ou eu não consigo ver o índice, que pra gente só aparece isso aí. Eu sei que no AME de Lorena, por exemplo, eles têm o costume de aparecer esse índice. Eu fui fazer um exame lá uma vez, eles têm uma placa dizendo quantas pessoas faltaram dos agendamentos, quantos foram. Tá certinho lá, é um painelzão grandão. É porque automaticamente as cidades que vão faltando, as cidades que estão indo certinho, essas cidades vão tendo mais vaga e nós vamos perdendo. Exatamente. Então, eu não consigo lembrar, mas eu lembro que era aí por volta de uns 10% só no AME de Lorena, na época que eu fui. Então, o nosso índice está 3 vezes acima de uma unidade de saúde só. Eu acho que da produção nossa, o que a gente consegue apresentar por enquanto é isso. A gente está desenvolvendo alguns protocolozinhos para a gente diminuir essa perda de vaga, porque realmente não tem como um jeito diferente de fazer, se não criar alguma coisa nova. Precisamos automatizar um pouquinho. E acho que para a produção nossa, apesar da pandemia, não teve uma queda tão grande da maneira que a gente cessou o atendimento que a gente cessou até normalizar. Agora já está bem liberado, mas no começo era muito restritivo. Eu vou passar para a Adriele, ela vai falar alguns pontos de destaque que a gente teve no quadrimestre, e algumas coisas que a gente mudou, e falar um pouquinho sobre a pandemia também. Só uma dúvida antes de passar, a parte de psiquiatria, você não tem os dados aí de atendimentos? Eu tenho uma cópia do relatório aqui. A parte de psiquiatria não diminuiu tanto o atendimento, que o Dr. Guilherme ele controla bem os atendimentos dele, já é espaçadinho, então ele faz tudo separadinho. Deixa eu levar aí para você. É importante a gente colocar que acho que essa queda também foi referente ao Covid, né? Porque as pessoas ficaram com um pouco de medo, de receio de estar viajando, né? Então, assim, muita gente procurava a gente realmente com medo, né? Porque, assim, o hospital é grande, não sabe o que vai encontrar. Muitos pacientes, eles são de risco, né? A maioria é idoso que procura a gente, né? A gente tem uma população muito grande de idosos. Então, essa queda realmente do pessoal que não foi para consulta, exame, foi realmente da questão do medo, né? De estar saindo do município, de estar andando em transporte público, né? Então, é importante a gente também registrar isso, porque às vezes as pessoas entendem que a culpa muitas vezes é do paciente, mas a pessoa realmente às vezes tem medo, né, de estar saindo. Então, essa queda também foi realmente em relação à pandemia, tá? Também, né? Mas é importante, sim, realmente, a gente está orientando a população, as pessoas, a estar procurando a gente em caso de falta, em caso não puder ir à consulta, né? A gente está transferindo para outras pessoas que também estão precisando. É importante a gente também registrar que a gente teve agora, né, não recentemente, mas há um mês, a gente ampliou o atendimento do centro de saúde, né, para estar atendendo a população, porque, como a gente viu, que a gente teve que espaçar realmente a cada 20 minutos um paciente, a cada 30 minutos um paciente. Então, isso a gente teve que fazer o quê? Ampliar o horário de atendimento para a gente conseguir estar atendendo as nossas consultas eletivas, né? Então, assim, tanto sintomático quanto paciente de consulta eletiva a gente atende, né? Normalmente, todos os dias a gente atende, a gente tem vaga, pode estar nos procurando. O horário de atendimento para paciente sintomático, a gente teve que fazer em outro local de atendimento. Então, esse paciente a gente está atendendo a partir das 5 horas da tarde, tá? Até as 7 horas da noite. Esse horário a gente também faz o exame, tá? A gente está realizando o exame para a COVID, né, para todos os pacientes que têm sintomas, a gente está realizando o exame, então pode estar também nos procurando, que a equipe vai estar orientando o pessoal, tá bom? Deixo aberto aí, quiser alguma pergunta, né, tiver alguma dúvida, a gente está à disposição também para estar respondendo. Gostaria também de registrar que a presença do Benedito, né, que ele faz parte aí da Comissão de Saúde na Câmara Municipal, tá bom?
É isso. Tem mais alguma pergunta? Só para corrigir, acho que a gente não faz parte mais da comissão pela lei eleitoral, Não? a gente teve que sair de todas as comissões, a gente participa como vereadores mesmo. Então tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, né? Principalmente pelas explicações. Eu acho que dessa maneira, até após a pandemia, eu acho que poderia até ser dessa maneira assim, a gente tem mais visibilidade, eu acho que ficou até mais explicado, não sei. Então a gente agradece, não só vocês, como todos os funcionários da área da saúde que se empenharam nesse momento tão difícil, né? E continuam se empenhando. E gratidão. Obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Eu gostaria de agradecer, né, a secretária, em nome de todos os funcionários da saúde, pelo desempenho realizado em frente a essa pandemia, né? É tudo novo, né? Agradecer também pela continuidade também de um serviço já feito já com excelência, né? A gente vê que manteve ali a qualidade, também foi um grande desafio, né, para você assumir a secretaria de saúde, mas também tem uma larga experiência também já, há quanto tempo já, né, enfermeira padrão, enfim. E realmente lançar a mão à palmatória é essa equipe que realmente manteve aí esse alto índice aí de qualidade aí, né? Eu acho que logo a gente vai superar tudo isso aí. Eu acho que o ano que vem já são novos desafios que a gente, né? Porque a saúde é muito dinâmica, né? Saúde é um processo muito dinâmico. Eu sempre brincava o seguinte, eu sempre dizia o seguinte, né? Que eu não gostaria de estar à frente de uma secretaria dessa, né? Apesar de eu ser professor, mas porque realmente é muito complexo, é muito dinâmico e é um desafio a cada dia. É um leão por dia que se mata dentro ali da secretaria, mas realmente parabéns pelos resultados apresentados ao longo desse quadrimestre aí, que são resultados extremamente positivos para o município. Só uma opinião, uma ideia, se servir, após o período eleitoral, senão o povo vai achar que é por causa da eleição, mas acho que futuramente a gente precisava pensar, independente de quem vai entrar, esses dados que ele nos trouxe devido às desistências, acho que trabalhar um pouco mais com transparência, inclusive nas redes sociais, acho que a maneira mais perto da gente dar um puxão de orelha na população. Porque se uma pessoa está tirando a vaga, às vezes tira uma vaga de uma pessoa que realmente precisa, né? Então eu acho legal. Obrigado. Peço a palavra. Não peço a palavra. Boa noite já, né? Eu quero agradecer a Adriele, né, pela explicação. Foi uma excelente audiência pública. A Karina, porque todas as vezes que tem, às vezes não tem o slide pra gente, então pelo menos a gente fica assim, tem uma noção. Eu até tirei foto, que às vezes as pessoas não vai na consulta, essas coisas tudo, e acaba prejudicando, né? Então eu achei legal. Daí da próxima, não sei quando vai ser agora, mas a gente foi interessante, foi bem produtiva. Então é isso, parabéns e obrigada. Boa noite a todos, com pouca palavra, viu, bem? Vocês estão de parabéns, viu? Porque ontem mesmo eu fui, sabe, ver umas coisas que eu sou vereador lá no Cantagalo, vi o Casa da Saúde lá, de casa em casa. Uma pessoa falou, que beleza, meu apelido é Gordinho, vereador, né? Ó, Gordinho. Olha, vai aqui, também tem hora que eu estou no baú. Vocês estão de parabéns, viu, bem? Olha, e vai ser sempre assim, que saúde que mais o povo precisa, né? E vocês vão ter mais saúde para ajudar mais quem precisa. Olha que lindo, né? É bom, velho? Nada, velho. Queria deixar registrado, então, para encerrar, o meu agradecimento. É a primeira audiência da saúde que eu estou participando. Eu sempre participo das audiências da educação, as audiências quadrimestrais de lei de responsabilidade fiscal. Agora, da saúde, sempre era o meu colega Marcos que vinha. Eu não sei como foram as outras, mas um parabéns daqueles pro Elifas, que apresentou tantos dados importantíssimos que muitas vezes a população não tem conhecimento e é tão interessante. O Elifas preparou todo o material para a gente, preparou os slides para dar uma explicação bem clara. Parabéns, mandou bem. Muito bom. E a oportunidade também aqui na Câmara da gente estar falando, apresentando todas as informações, porque além de ser uma lei que obriga a ter a transparência, é uma responsabilidade nossa passar tudo
que acontece no município, para os munícipes saberem como está sendo desenvolvido o nosso trabalho. Isso, tá? A gente está sempre à disposição, né? O que vocês precisarem, a gente está lá no Centro de Saúde à disposição de todos vocês, tá bom? Esse material está disponível, como o Elifas falou, online, então a população pode olhar, tá? E qualquer dúvida a gente também está disponível e pode mandar, tá bom? Muito obrigada.